Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre 1 Timóteo, capítulo 2, tá certo? Vamos começar fazendo oração, pedindo o direcionamento do Senhor, né? Senhor Deus, te peço aqui, Deus, direcionamento para que o Senhor possa estar conduzindo essa aula, para que o que seja dito aqui seja para a tua honra e glória, que o Senhor possa estar controlando e conduzindo todos esses momentos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre as orientações de Paulo a Timóteo no que diz respeito ao que tem lá no capítulo 2, versículos de 1 a 7. Paulo fala lá sobre a oração no culto público, como deve ser. Então, tem várias orientações bem ricas sobre oração. E também Paulo fala sobre o processo de salvação, falando que existe só um mediador, um resgatador, que é Jesus. E aí a gente vai bater um papo sobre isso também, tá certo? Então, primeira coisa, vamos relembrar um pouquinho o capítulo 1. Paulo, no capítulo 1, começa dizendo que é o remetente da carta, que o destinatário é Timóteo, e aí ele fala para Timóteo ter cuidado com os falsos mestres. Ele diz assim: Timóteo, ó, eu estou descendo aqui para Macedônia, mas eu determino que você fique aí em Éfeso, porque tem uma doutrina que está sendo ensinada que é diferente daquela que eu ensinei quando passei 3 anos aí em Éfeso, né? Então ele está dizendo assim, as pessoas, esses falsos mestres estão se ocupando com genealogias e fábulas, né? Eles se perderam em loquacividade frívola, eles se perderam em discussões sem sentido, intermináveis, que se afastaram da doutrinação. Na verdade, eles pretendem se auto-intitularem mestres, mas nem sabem o que estão ensinando. É isso que Paulo orienta Timóteo. Ele diz assim, e inclusive, Timóteo, a lei é boa. Paulo disse. Não tem nada a ver com a lei, não é por causa da lei que tem algum tipo de problema, né? Desde que a lei é boa, desde que ela seja utilizada de maneira legítima. E aí quem não cumpre a lei incorre em alguns vícios. E aí Paulo fala de várias pessoas que são corrompidas por não cumprir a lei, né? Homicidas, matricidas, que matam a mãe, parricidas, né? Que matam os pais, e ali ele elenca uma série de vícios por não cumprir a lei. E aí, depois Paulo dá o testemunho dele, ele fala assim, inclusive, eu mesmo já fui errante, né? Ele fala, eu já fui perseguidor, eu já fui blasfemo, mas isso era no tempo da ignorância, do tempo da minha incredulidade. Mas, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, né, ele foi salvo, e nessa condição hoje ele é servo do Senhor, e aí ele termina dizendo assim, que toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. E no final do capítulo 1 ele adverte Timóteo, ele fala assim, Timóteo, meu filho na fé, combate o bom combate, e se mantenha firme na fé e na boa consciência, porque alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé, como Himeneu e Alexandre. Em razão disso, entreguei eles a Satanás para que eles não blasfemassem mais. Né? Então, Paulo adverte a Timóteo para que se mantenha firme na fé e na boa consciência e não naufragar na fé como Himeneu e Alexandre. E aqui, muito provavelmente, é um contexto de que Himeneu e Alexandre fazia parte do rol desses falsos mestres. Tá certo? Então, esse é o contexto do capítulo 1, e aí vamos trazer algumas orientações, alguns contextos e observações agora do que a gente vai ver hoje, né? Primeiro, o que é que a gente vai ver? Orientações quanto à oração e à postura de homens e mulheres no culto público, né? A gente não vai ver exatamente a postura de homens e mulheres, porque isso vai ficar para outra aula, mas a oração e a questão do processo de salvação que Paulo ele traz nesses versículos de 1 a 7, a gente vai ver isso. Achei bem relevante a contribuição de Gordon Fee, que é um teólogo bem renomado, quando ele traz assim que o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Timóteo é como se fosse um primitivo manual eclesiástico. É como se Paulo ali tivesse a ideia, a intenção de pôr a igreja em ordem, de falar ali, de trazer um antídoto contra as heresias. Então, Paulo ele faz advertência quanto aos falsos mestres, de se manter firme na fé. Paulo ele fala sobre o processo de salvação, que a gente vai conversar, e fala também sobre como é a oração
no culto público, como proceder no culto público, homens e mulheres. Então, bem apropriada, bem relevante essa contribuição de Gordon Fee, e adequada eu achei. Uma coisa importante a gente falar é que Timóteo era pastor em Éfeso. A gente lembra que Paulo escreveu essa carta, muito provavelmente, quando ele é liberto da primeira prisão em Roma, né? E aí ele escreve essa carta, e Timóteo, ele era pastor em Éfeso. É importante a gente dizer isso, porque o contexto do que a gente vai conversar é sobre como era a política e a história do que se dava na cidade de Éfeso, tá bom? Então vamos para a leitura bíblica para a gente poder iniciar as observações, a exposição do texto, tá bom? Capítulo 2, versículos de 1 a 7. Vamos lá. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Glória a Deus. Vamos seguindo aqui, né? E aí a gente vai fazer a exposição desse capítulo 2, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui. No versículo 1, quando Paulo fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Esse antes de tudo, né? Antes de tudo exorto, ele na verdade não é antes de tudo eu oriento, né? Não é antes de tudo eu aconselho, antes de tudo o exorto antes de tudo eu determino, né? Eu admoesto, tá bom? E esse antes de tudo, ele não é cronológico, ele não é tempo. Olha, primeiro vai ser a oração, não. Ele está dizendo que é em primazia de importância, certo? Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que as orações no culto público, elas não devem ser orações sem alma, elas não devem ser orações mecânicas, ali obrigatórias por razão da liturgia do culto, não. Elas devem ser orações verdadeiras, orações com fervor, né, com entusiasmo. É isso que Paulo ele está dizendo ali para Timóteo, né? Que olha, deve haver primazia de importância na oração, do uso da prática da oração no momento do culto público, tá bom? E o termo em grego protopanto, ele traz esse entendimento. E aí, dentro desse contexto, muitas pessoas podem dizer: Paulinho, então eu entendi. Então orar, a oração, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que orar é mais importante do que a própria palavra, né? Então, isso está errado, pessoal, né? Isso não tem nenhum tipo de fundamento bíblico, né? E aí a gente vai deixar isso claro à luz da palavra, né? Primeiro, Atos 6, 4. Em Atos 6 é aquele contexto onde os cristãos gregos eles estão discutindo com os cristãos judeus, porque as viúvas deles, né, as viúvas dos cristãos gregos, não estão sendo assistidas nas mesas como as dos judeus. E aí os apóstolos, verificando essa situação, eles decidem que deve haver outras pessoas, que são os diáconos, que sejam designadas para esse serviço. E aí, nesse contexto, no versículo 4, eles falam: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ó, vê só. Então, aqui no ensino dos apóstolos, eles nos dizem que eles devem se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Eles estão dizendo que deve haver aqui uma dedicação tanto à oração quanto à palavra de uma maneira igual. Então, reforçando o que a gente está trazendo aqui, que é importante para o cristão que haja equilíbrio entre oração e palavra, tá certo? E esse é o ensino aqui dos apóstolos que a gente vê em Atos 6, tá bom? Outra coisa, o próprio Jesus ele fala sobre essa questão. Vamos lá. Em João 15, 7. Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus diz assim, ó, se as minhas palavras permanecerem em vós, né, se a minha vontade permanecer... Romanos 12:2 diz assim, que a minha vontade é boa, perfeita e agradável, né, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Na verdade é Paulo falando sobre a vontade de Deus. E aí, se a gente se Jesus ele diz aqui que a vontade dele, né, que as palavras dele estejam na gente, e a partir disso a gente vai pedir ou vai orar, e aí vai ser respondida essa oração, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, a sua oração vai ser respondida se for baseada na minha palavra, se for baseada na minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, a oração, ela tem que ter uma harmonia com a palavra, tá certo? A palavra e a oração, elas andam juntas. Elas são irmãs gêmeas que andam juntas aqui, tá bom? Então, a gente pede, a gente ora algo que seja condizente com a palavra do Senhor, tá bom? É isso que Jesus está dizendo aqui pra gente. E aí, o David Martin Lloyd Jones, teólogo inglês, ele fala o seguinte: a oração deve ser a resposta do coração humano à verdade de Deus revelada nas Escrituras. Orar sem a Bíblia é falar no escuro. Orar com a Bíblia é dialogar à luz da verdade. Paulinho, é o seguinte: o que é que a gente consegue concluir disso? Pessoal, a gente tem um desequilíbrio onde a gente estuda demais a palavra e não ora, a gente incorre a gente no erro, a gente incorre no erro de, de poder ter uma soberba intelectual, um orgulho teológico e frieza espiritual, tá certo? Porque, semelhante aos fariseus, a gente vai ser grande conhecedor da lei, mas os fariseus não queriam Jesus, né? Muito arrogantes, e ali se achavam os conhecedores da lei de maneira plena. E esse é o risco que a gente corre de se dedicar à palavra sem oração, frieza espiritual. A gente se dedicar à oração e a gente esquecer a palavra, a gente também tem vários riscos. Alguns deles, o emocionalismo, né? A gente corre o risco também de a gente pedir algo ao Senhor, a gente orar ao Senhor, aquilo que não é a vontade dele e cometer algumas heresias, porque a gente não se dedica a conhecê-lo, entende? Então a gente corre o risco de ali cometer alguns tipos de misticismo, coisas que não se alinham à palavra de Deus revelada. Então, veja bem, nem a gente pode desequilibrar para querer somente ler a palavra e nem somente se dedicar à oração. São duas disciplinas que devem andar de mãos dadas, tanto a oração quanto a dedicação também ao conhecimento da palavra revelada de Deus. Amém? Vamos seguindo então aqui no texto. Paulo, então a gente já entendeu a primazia aqui da oração, mas tem um termo aqui, pois, que na NVI não tem, mas na versão da Almeida tem, que ele faz referência ao que foi dito anteriormente. Então, pois aqui, portanto, então ele está fazendo referência ao que foi dito até agora, né? Então, antes de tudo, eu determino que seja feita a oração, pois, ou seja, lembra do que eu falei, Timóteo, sobre os falsos mestres, sobre como Emineu e Alexandre naufragou na fé? Então, isso deve ser feito, a oração, eu determino que seja feita a oração por todos os homens, por causa desse contexto que eu falei anteriormente. Entende agora o que é que significa esse pois? E como uma curiosidade, só trazendo uma explicação aqui, versículos e capítulos, eles foram inseridos na Bíblia a partir do século XIII com um carinha chamado Stephen Langton. E depois consolidado, tiveram várias outras pessoas, mas consolidado com outro carinha chamado Robert Estienne a partir do século XVI. E culminando na Bíblia de Genebra em 1560. Então, Paulo, por que você está dizendo isso? Porque
até 1560, a gente não tinha a Bíblia do jeito que a gente é, com capítulos e versículos. Então a carta de Paulo a Timóteo era uma carta única. O contexto do primeiro capítulo está totalmente relacionado com o segundo, porque é uma única carta escrita por Paulo, tá certo? Então, é por isso aqui que Paulo ele indica que a oração ela deve ser feita por todos os homens, inclusive esses, né, que são falsos mestres. A oração ela deve ser feita sem fazer distinção de pessoas, né? Sei que existe um entendimento diferente aqui para todos os homens, mas eu vou me sentir confortável para interpretar dessa forma, porque a gente não está falando sobre salvação aqui, tá bom? É, Vamos seguir. E aí, o próprio Jesus consolida esse entendimento de orar por todos os homens. Como assim, Paulinho? Do alcance dessa oração, né? Da centralidade da oração. Em Lucas 6, 27 e 28, ele fala assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, e bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então aqui, Jesus deixa uma mensagem muito clara que a gente deve amar nossos inimigos, que fazer o bem para quem nos odeia e orar pelos que falam mal da gente. Então, dentro da mesma linha do que Paulo fala aqui, que a oração deve ser feita por todos os homens, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Mas, apesar da intenção principal do texto ser a centralidade da oração, Paulo ele traz aqui, de uma maneira bem rica, alguns tipos de oração, que a gente vai traduzir aqui do grego e a gente vai contextualizar. Por exemplo, quando Paulo faz assim, o uso da prática de súplicas é um tipo de oração, a tradução do grego que é deesses, quer dizer que é um sentimento de necessidade, né? Um sentimento de necessidade humana preenchida por um Deus que é pleno, por um Deus que ele é perfeito. Então aqui é o homem na sua insuficiência e na sua necessidade de dependência do Senhor, sendo ali somente pleno e completo a partir de Deus, tá bom? Então é essa a ideia do deesses, é um sentimento de necessidade, né, de dependência de Deus. Orações, quando Paulo fala isso, que é a tradução do grego é proseuche, esse termo ele só é utilizado para Deus. Ele significa adoração. Então, quando a gente ora, a gente adora a Deus, tá certo? Intercessão, aqui o termo inteuxis, né? Esse termo significa o seguinte: pedir ali uma audiência com o rei para realizar uma petição. Então, aqui é um pedido a Deus que é maior do que a súplica, do que um sentimento de necessidade, onde a gente está levando os nossos anseios, inquietações, o nosso coração para um Deus do impossível. A gente está levando a nossa petição para um Deus que só Ele pode resolver. Tá certo? Então esse é o significado de intercessão. E por fim, a Eucaristia, ações de graças. Esse aí a gente sabe que a gente vai orar agradecendo a Deus, tá bom? Então, superado isso, Paulo, ele de uma maneira mais específica, ele primeiro de uma maneira mais ampla falou que a oração deve ser feita por todos os homens, mas também de uma maneira mais específica, ele trouxe duas pessoas aqui, né, para que a gente faça também, para que seja feita essa oração também no culto público, né? A oração ela deve ser feita pelos irmãos da igreja, pelos enfermos, deve ser feita pelos ministérios da igreja, sim, mas ela deve ser feita também por todos os homens, é isso que Paulo está dizendo, né? E aí ele traz duas qualidades de homens aqui, em favor dos reis, primeiramente, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho do contexto histórico e político. Quando Paulo aqui fala em favor dos reis, ele está falando do imperador Nero, ele está falando do contexto de magistrados, está falando de procuradores, procônsuls, cônsuls, pessoas que exerciam os governos ali dentro do mundo romano e que, em certa medida, também teriam que fazer parte do contexto de oração, né? E aí, daqui a pouco a gente vai fazer uma reflexão trazendo para os momentos de hoje, né? E por quê? Porque Nero, naquela época, era um homem cruel, era um homem sanguinário, tá certo? E a verdade era que, por onde os cristãos passavam,
se tinha alvoroço, né? Então, era necessário que existisse uma oração para que o evangelho fosse difundido do ponto de vista dos governos, serem ali, pelo menos, sensíveis, para que não proibissem a pregação do evangelho. Tá bom? E no contexto político, né? Paulinho, será que hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente deve orar pelos nossos governantes? É isso que Paulo está falando, né? A exegese é essa e a hermenêutica é essa, que a gente ore também pelos nossos governantes. Aí eu vou trazer a opinião aqui do Rodolfo Abrantes sobre política, para que a gente depois possa contextualizar. Completamente nosso. Agora a música dele é nossa, a arte dele é nossa. Ele faz o que nós dizemos, né? Por muito tempo, por exemplo, eu vejo a igreja envolvida de uma forma tão incisiva com política, e eu percebo, será que eles não leram quando Jesus diz para os discípulos, cuidem com o fermento dos fariseus e de Herodes? Ou seja, o mesmo exemplo do fermento que ele usa para falar do reino dos céus, ele fala de coisa ruim. Ele fala um pouco de religiosidade, vai ferrar com tudo que vocês estão fazendo. Um pouco de política nisso daí, vai ferrar com tudo que vocês estão fazendo. E eu percebo que muitas vezes as igrejas se abriram para a política, talvez na intenção boa até, de ser uma influência na vida dos políticos que governam a nação. Mas quando o que a gente viu foi o contrário, foram os políticos sendo uma influência dentro da igreja, ao ponto de uma mensagem que é para todo mundo ficou condicionada a quem é de direita ou quem é de esquerda. Então você limita demais a chegada do evangelho, porque se eu demonizo quem pensa diferente de mim, essa pessoa jamais vai ouvir o que eu tenho para dizer. Então assim, aquele negócio que Jesus deu exemplo, a gente só precisa olhar para ele, cara. É amar em primeiro lugar, sabe? João 4, quando ele tem aquele encontro com a mulher na beira do poço de Samaria, a primeira coisa que ela diz pra ele é a coisa mais fantástica do mundo. Como você, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? Né? Tipo assim, como é que você destruiu esse muro que foi erguido e que tá aqui há tanto tempo? Pois é, Jesus ele não fica em cima do muro, ele fica acima de qualquer muro que exista. Né? Ele atravessa paredes. Eu acho lindo isso quando ele aparece depois da ressurreição, que ele aparece do nada e desaparece do nada. Ele tá num corpo físico que come junto com as pessoas, mas atravessa paredes. Ou seja, cara, não tem barreira que possa conter o Senhor. Amém. Amém, bênção. Vamos passar aqui, né? Então, o que é que Rodolfo Abrantes está dizendo aqui pra gente, né? Vamos pegar o texto dele aqui. Ele falou assim, a igreja, ela se abriu para a política até com a intenção boa para que o evangelho, para que Jesus, ele pudesse entrar na política. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a política entrou dentro da igreja. Então, assim, a gente deve entender que, assim como Paulo está dizendo aqui, que a oração ela deve ser feita por todos, ela deve ser feita por governos de esquerda, por governos de direita, a oração ela deve ser feita por todos esses governantes, independente das suas convicções políticas, tá certo? Mas não só isso, né? A mensagem que a gente deixa aqui é que a política ela não pode invadir a igreja. A gente, como cristão, é que tem que levar a mensagem de Jesus, independente de qual seja a convicção política do lugar onde a gente esteja, entende? Então, Jesus, ele não, a mensagem da cruz, ela não quer saber se o cara é de direita ou de esquerda, entende? Então, eu assim, gostei muito dessa mensagem do Rodolfo e trouxe aqui para contextualizar a nossa aulinha também, tá bom? Mas Paulo, aqui no versículo 2, ele também traz orientações não só para que seja realizada a oração em favor dos reis, mas também de todos que se acham investidos de autoridade. E aqui, Paulinho, não é... Agora é um outro contexto de autoridade. Autoridades, por exemplo, eclesiásticas, autoridades, por exemplo, laborais, né? Seu chefe, por exemplo, que trabalha aí com você, que de repente você não tem uma certa amizade, né? Que é uma pessoa que de repente age mal, procede mal com você. Então Paulo está dizendo, olha, você tem que orar por ele. Você tem que orar por ele, né? Também, né? E aí ele, depois que Paulo ele traz essas orientações quanto à oração, orar por todos, orar em favor de governantes e orar por todos os que se acham investidos de autoridade. E aí deixa eu só contextualizar isso, também Paulo já tinha dado um vislumbre em Romanos 13:1, quando ele fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, ó. Então Paulo está dizendo, olha, se a gente tem que orar por essas autoridades porque ela está lá, porque Deus permitiu que ela esteja lá. Ah, Paulinho, mas ele age, tanto o governante ou essa autoridade ajuda de uma maneira que ali diverge da retidão de Deus, age de maneira cruel muitas vezes. Então, essas pessoas, elas terão que prestar contas diante de Deus, porque foi Deus que permitiu que elas estivessem lá,
Mas a gente, como cristão, tem a obrigação de orar por essas pessoas. Amém? E aí Paulo ele traz dois motivos aqui para que a gente faça essas orações. Primeiro, para que a gente para que vivamos vida tranquila e mansa. E aí tem uma interpretação errada aqui, né? Esse vida tranquila e mansa não é viver de boa, né? Como muita gente pensa. É o seguinte, a gente tem que entender que o contexto daquela época, né? Apesar de não ter acontecido ainda um incêndio em Roma e não havia uma perseguição deliberada contra cristãos, né? Que logo logo isso vai acontecer, porque aqui a gente está no contexto da primeira prisão, depois que Paulo é liberto da primeira prisão, então logo logo vai ter uma perseguição deliberada contra cristãos. Apesar disso não estar acontecendo ainda, mas observe no livro de Atos que em todo momento que Paulo fez suas viagens missionárias, Paulo foi apedrejado e dado como morto, Paulo foi açoitado em Filipos, Paulo foi preso em Cesareia e em Jerusalém. Então, Paulo, por onde passou, teve que fugir, porque era perseguido, principalmente pelos judeus. Então, quando Paulo ele fala que é para orar, para que tenha uma vida tranquila e mansa, é do ponto de vista de difusão do evangelho, tá bom? E para que também vivamos com toda a piedade e respeito. O que é que significa isso, Paulinho? Significa essa piedade aqui é um respeito mútuo para consigo mesmo, com o próximo e honrar a Deus, né? E esse respeito, a tradução do grego é seminotes, né? Que é um respeito cultico, que é assim, para que você consiga viver liturgicamente a retidão de Deus, para que você consiga ir à igreja, para que você sirva ao Senhor dentro dos ministérios da igreja, para que você consiga ali ter uma vida eclesiástica. Então é nesse sentido. Então, para isso, é por isso que Paulo, né, com esses dois motivos que Paulo diz, olha, por isso que vocês têm que orar em favor de todos, dos reis e de todas as autoridades, para que exista essa conjuntura de difusão do evangelho, e inclusive dentro da vida eclesiástica, com respeito, certo? E honra a Deus. Então é isso que Paulo fala aqui no versículo 2, e aí o tema muda agora. Então Paulo ele deixa de falar de oração, e a partir do versículo 3 em diante ele começa a falar sobre salvação, certo? Ele começa a falar sobre salvação. O versículo 3, ele fala o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, no versículo 3, quando fala assim, isto, está se referindo, isto é bom, isto o quê, Paulinho? Isto que vai ser dito logo em seguida. Não, então, assim, o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? O que vai ser dito logo em seguida no versículo 4. Isto que vai ser dito. E o que é que está sendo dito? Que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, tá certo? E aí, nesse contexto da gente agora falar sobre salvação, a gente tem que fazer alguns comentários, tá bom? Porque é um tema muito polêmico do ponto de vista do que a gente está falando aqui, que é a exposição da Bíblia e a interpretação dos textos bíblicos. Então, primeira coisa, né? Eu quero deixar bem claro que o discurso nosso aqui, ele é um discurso de unidade. Ele não é um discurso para que aconteça o que Paulo adverteu que não era para acontecer lá no capítulo 1, ou seja, que a gente tenha discussões sem sentidos. Então existe no meio evangélico uma rixa e uma discussão muito grande entre a forma de interpretar a salvação, o processo da salvação, que são entre os irmãos arminianos e os irmãos calvinistas. Então a gente tem homens de Deus arminianos, né, bênçãos do Senhor, e homens de Deus calvinistas, bênçãos do Senhor, autoridades, pessoas eruditas, né? Então, assim, por exemplo, para a gente aqui entender esses processos comentários bíblicos que a gente tem à mão aqui, eu vou trazer aqui para vocês verem. Primeiro, o teólogo Gordon Fee, não sei se está vendo aí, teólogo Gordon Fee, que é um teólogo pentecostal arminiano, né? Mas não só ele, a gente também tem aqui, ó, o Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, tá certo? Calvinista. Então, assim, deve haver uma unidade e assim, os irmãos calvinistas e arminianos, eles
no ponto central, que é um Deus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus, e o resgatador, que é Jesus, isso é padrão. Agora, como se dá o processo de salvação, existe um entendimento diferente, certo? Mas a gente não deve entrar, até pelo próprio conselho de Paulo, nesses tipos de discussões, tá bom? Do ponto de vista nosso aqui, que a gente vai interpretar os textos, eu vou trazer de uma maneira superficial, não vou trazer os 5 pontos de confronto, porque não é aqui o objetivo da aula, mas vou trazer de uma maneira superficial qual é a diferença dos entendimentos para que a gente possa continuar aqui entendendo o texto, tá bom? Então, vamos lá. Os irmãos calvinistas, eles têm como pano de fundo a soberania absoluta de Deus, monergismo. Então, assim, eles entendem que o homem é morto em seus delitos e pecados, o homem não teria condição de sozinho tomar qualquer tipo de decisão que fosse salvá-lo. E aí, em razão disso, Deus ele oferece uma graça irresistível e regenera o homem, e a partir dessa graça irresistível, onde Deus regenera os seus eleitos, né, que não são todos os homens, só os eleitos, né, aí o homem crê, se arrepende e é justificado. Isso é o que os irmãos calvinistas acreditam, tá bom? Eles interpretam da Bíblia. Os irmãos arminianos, tá bom? Eles interpretam de uma maneira diferente. Observem que a regeneração ela vem depois. O primeiro ponto aqui é fé e arrependimento. Como assim, Paulinho? O pano de fundo do arminianismo é a graça preveniente e livre arbítrio, ou seja, o homem ele agora tem uma responsabilidade. Então, esse livre arbítrio que estava deturpado, que estava corrompido, ele foi regenerado por meio de uma graça preveniente oferecida por Deus, e aí o homem, ele pode, após o chamado de Deus, pode resistir ou não a esse chamado. Se ele não resiste ao chamado de Deus, ele é regenerado. Caso ele resista ao chamado, ele não é regenerado e não acontece a justificação. Então são essas as diferenças de uma maneira mais básica, tá bom? Para que a gente consiga interpretar os textos que vai vir agora adiante, né? Então, dito isto, o que é que os irmãos calvinistas eles entendem aqui? Que quando se fala de salvação, né, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, os irmãos calvinistas acreditam aqui que são todos os tipos de homens, certo? Que Deus aqui não está fazendo distinção de pessoas, que pode ser qualquer tipo de status social, qualquer tipo de raça, qualquer tipo de pessoa, né? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Já os irmãos arminianos, eles entendem de uma maneira diferente. Eles entendem aqui que todos os homens não é somente não fazer distinção de pessoas. É também cada homem. Os irmãos arminianos acreditam que Deus ele deseja que os 8,3 bilhões de homens que existem na Terra sejam salvos, certo? Mas que existe uma graça preveniente que ali corrige o livre-arbítrio do homem, e ele pode decidir ou não se vai resistir a essa graça, tá bom? Então, são visões diferentes de interpretar o texto dos irmãos calvinistas e arminianos, tá bom? Paulinho, mas o que é que a nossa igreja Batista Betel, aqui de Maceió, acredita, né? Nos arminianos, nos calvinistas, então, a gente aqui tem como pano de fundo, revestido aqui pela Convenção Batista Brasileira, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que basicamente a convenção ela procura unir os pontos, são 5 pontos, tá? Que são discutidos no Sínodo de Dort entre calvinistas e remonstrantes do arminianismo, e aí a declaração doutrinária da CBB, ela procura unir a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, a responsabilidade do homem, certo? Então, por exceção do último ponto de discussão, que se chama Perseverança dos Santos, onde os irmãos arminianos acreditam que a salvação pode ser perdida, e os irmãos calvinistas acreditam na Perseverança dos Santos. A Convenção Batista Brasileira, ela acredita de uma maneira mais calvinista, né? Ela acredita que a salvação, uma vez salvo, você não pode mais perder a salvação.
Então, assim, para quem pensava aí que a declaração doutrinária da CBB era arminiana, isso não é verdade, tá? Ela procura alinhar a livre-arbítrio e a soberania de Deus em todos os pontos, por exceção do último ponto, que é estritamente calvinista. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, que é a perseverança dos santos. Nós, batistas, acreditamos que, uma vez salvo, não se perde mais a salvação. Nesse ponto, semelhante aos calvinistas, tá certo? E aí a gente continua agora continuando sobre o processo de salvação. O versículo 5 ele continua, né? Deus desejava que todos fossem salvos, e aí Paulo continua, ele diz, portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, bênção do Senhor. Por que aqui Paulo está dizendo aqui um só Deus? Porque no contexto de sociedade de Éfeso, do mundo romano como um todo, existiam vários deuses pagãos, Deus à torta e à direita para tudo para que você imaginasse, né? Então, para a chuva, para o sol, tudo tinha Deus. Então, Paulo está dizendo, existe só um Deus. E aí ele continua e diz, olha, um só mediador entre Deus e os homens. Isso é muito importante. Por quê? Para que existisse um mediador entre Deus e os homens, existia a necessidade desse mediador ele ter uma natureza 100% divina, Jesus é Deus, e 100% humana, e Jesus é homem. Por quê? Porque o pecado ele entrou no mundo a partir de uma desobediência de Deus cometida por Adão. E a partir daí, todo o pecado ele passou para todos os seres humanos. Certo? Então existia a necessidade para que houvesse essa reconciliação entre o homem e Deus, que esse mediador ele fosse 100% humano e ele fosse 100% Deus. Tá bom? E o texto de 1 Coríntios ele nos explica isso. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, aqui Paulo explica, né, em 1 Coríntios o que ele está falando a Timóteo agora no versículo 5, tá bom? Então até agora vamos recapitulando, né? Deus deseja salvar todos, tá? Só existe um Deus e só existe um mediador, Cristo Jesus, homem, tá bom? E aí, vamos para o versículo 6 agora. O qual, está falando de Jesus, né? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus se deu em resgate por todos. E aqui volta aquela interpretação que a gente já falou lá atrás, né? Por todo tipo de homem ou por cada homem, né? Então, existe uma diferença de visão entre os irmãos, mais bênção do Senhor. O importante é que todos eles acreditam que existe um só Deus, um mediador e um resgatador, que é o que a gente está vendo agora, que é Jesus Cristo. E aí o texto ele continua dizendo assim, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que é que ele está dizendo aqui? Esse em tempos oportunos, ele vem aqui para frente, ó. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos em tempos oportunos. Está falando da plenitude dos tempos, que essa morte e ressurreição de Jesus, ela aconteceu no tempo que Deus determinou, em tempo oportuno, e que a gente, né, no caso, ele fala de uma maneira geral para Timóteo aqui, que deve se prestar testemunho disso que aconteceu, né? Que é a mensagem da cruz, que é a mensagem de morte e ressurreição de Jesus, que existe um só Deus, que existe só um mediador e que existe só um resgatador, que é Jesus Cristo, tá bom? E no versículo 7 ele conclui, ele faz um arremate final aqui, ele diz assim, olha, e para isto fui designado pregador e apóstolo. Ele está dizendo, quando eu recebi essa designação lá na minha conversão em Damasco, essa designação foi uma designação do alto. Eu não estou aqui na condição de pregador e apóstolo usurpando o direito dos apóstolos que seguiram Jesus, os 12. Não, eu fui designado pelo próprio Jesus. Então, essa autoridade que eu tenho, ela vem do alto. E é por isso que Paulo enfatiza aqui, afirma a verdade e não minto. Porque é muito possível que naquela época, dentro daqueles falsos mestres, alguns deles questionavam a apostolicidade de Paulo, tá certo? E aí ele vai além, ele diz assim, mestre dos gentios na fé e na verdade. Por que mestre dos gentios, Paulinho? Porque aqui ele está fazendo a distinção entre gentios e judeus, do ponto de vista de que a partir do ministério dele, foi que o evangelho ele foi estendido para as pessoas que não eram judeus, tá certo? Para todas as outras pessoas. Né? Então, as viagens missionárias de Paulo levou
a mensagem de Jesus, que Jesus ele era o Messias, para a Ásia Menor em peso, para a Europa, na condição de levar para a Grécia, e também para Roma, tá bom? Então, assim a gente conclui o versículo 7, né? Falando dois temas aqui importantes, oração, e a gente também falando sobre aqui salvação. Que Deus abençoe a vida de vocês e vamos para as próximas aulas.